Epílogo. O preço é metafisicamente correto. A tentativa de reformular o mundo seguindo os preceitos socialistas pode destruir a civilização, escreveu Ludwig von Mises. Ela jamais construiria uma sociedade socialista bem-sucedida. 181. Mises não chegou a conhecer o espirituoso crítico social, mais conhecido como guitarrista, Guy Clark, que disse haver dois produtos para os quais não se pode gerar sinais de preço do mercado: amor verdadeiro e tomates caseiros. O Sr. Clark estava meio certo, o que não é lá tão ruim, no que diz respeito a previsões referentes ao mercado financeiro. É difícil encontrar bons tomates, e, se quiserem ver por si próprios o fracasso do mercado, basta correr para a seção de hortifruti mais próxima e dar uma olhada na bucha pálida e insípida de polpa celulósica que a Farmeirão garante ser tomate. Apesar do sucesso moderado na ressurreição de espécies saborosas e com nomes extravagantes no reino dos tomates, como o Morgage Lifter, o Cherokee Purple e o Billy, o fracasso geral do mercado em produzir uma quantidade razoável de frutos dignos do nome tomate é um dos mistérios do capitalismo. É possível que haja uma forma de culpar a Arbutus ou lobby dos agronegócios, vulgo Big Elmer, por esse fracasso, mas, por ora, deixaremos essa questão para os historiadores e os nichonologistas. Os preços são, ou deveriam ser, objeto de respeito e admiração, um mistério sobre o qual meditar. Não são apenas meras interseções nas curvas de oferta e procura, os previsíveis $19,99 das propagandas noturnas. O preço é o paráclito da economia de mercado, o intercessor místico entre produtores e consumidores, responsável por milagres na administração de informações e na coordenação econômica que, de outra forma, não poderiam ser alcançados. O preço é o agitador epistemológico da vida em comunidade, transportando o conhecimento de maneira instantânea, sem qualquer fricção, coordenando as ações de um estaleiro em Virgínia com as de uma siderúrgica na China, direcionando os fluxos globais de capital e fazendo com que executivos incautos em Atlanta descubram que sua New Coke é um fiasco. Vale a pena analisarmos o final do período da Guerra Fria. Ao chegar ao mercado em 1985, a New Coke representava o produto mais desenvolvido, polido, pesquisado, cuidadosamente refinado, testado e voltado para o público naquele tempo. Os governos socialistas não são as únicas organizações cujo planejamento pode ser aniquilado pelo mercado, isto é, pela realidade. A Coca-Cola envolveu todos seus funcionários, de cientistas de alimentos a psiquiatras, no desenvolvimento daquilo que batizaram, ao estilo militar, como Projeto Kansas. As mentes mais brilhantes da indústria lhes garantiram que a New Coke seria um sucesso tremendo. O preço, entretanto, apontou outra coisa. Enquanto a New Coke não poderia sair de graça, o preço da velha Coca-Cola, quando encontrada, estava nas alturas. Os consumidores passaram a gastar quantias extraordinárias para importar a verdadeira Coca-Cola de outros países. Uma organização chamada Apreciadores da Velha Coca-Cola dos Estados Unidos conseguiu levantar $120 mil para pressionar a fabricante a retomar sua antiga fórmula. O novo produto foi tão mal visto que, em algumas cidades do sul, conservadores revanchistas pagavam o preço total por garrafas da New Coke para esvaziá-las nas ruas como ato de protesto. As vendas afundaram, as encomendas caíram vertiginosamente e os engarrafadores regionais se revoltaram. O preço dizia: aquelas mentes brilhantes estavam erradas. Os intelectuais da Coca-Cola diziam X, enquanto os preços diziam nada de X. O preço estava certo. Foi necessário certo trauma. Viva a era Reagan, quando a New Coke era nossa definição de crise econômica, mas prevaleceu a vontade dos consumidores, e a nova Coca-Cola se juntou ao socialismo na lixeira da história, por motivos semelhantes, porém com menos sangue derramado. A Coca-Cola teve de se curvar à realidade mais rápido que os socialistas. O preço é, entre outras coisas, um retrato da relação entre o que os fabricantes vendem e o que os consumidores desejam. Ainda que intangível, é uma realidade, tão real quanto a força da gravidade, um arranha-céu ou um caso de câncer no pâncreas. Comparar os declínios simultâneos da New Coke e do socialismo soviético entre 1985 e 1991 não é um exercício de frivolidade. Como destacou Hayek, o grande problema dos regimes de planejamento centralizado, como o da antiga União Soviética, é que não existem preços para facilitar a comunicação entre produtores e consumidores. Os relatos dos erros de produção na era soviética seriam cômicos se não tivessem cobrado um preço alto. Havia,
Por exemplo, um excesso na produção de pesticidas, isso para não falarmos de tanques, foguetes e ideologias. Mas, por outro lado, períodos de escassez aguda de açúcar, farinha, calçados e outros artigos de primeira necessidade. Usava-se papel higiênico para dar mais sustância às salsichas, até que esse item também começou a faltar. Os ladrões que invadiam as casas levavam tudo, menos dinheiro. Não havia por que fazê-lo, já que existia pouco ou quase nada para comprar. Para os soviéticos, não havia preço real. Assim, também não existia retorno por parte dos consumidores aos fabricantes. Se o consumo de refrigerantes seguisse pelo mesmo caminho, ainda estaríamos bebendo New Coke e os executivos em Atlanta estariam andando por lá com seus uniformes militares elegantes, dizendo-nos para tomar New Coke e gostar, uma vez que haviam determinado racionalmente que era aquilo que desejávamos. É uma decisão científica, caramba. Um valioso conselho. Sempre desconfiem de quem afirma que fará as coisas de modo racional ignorando a realidade. E ignorar os preços é ignorar a realidade. Assim que os poderosos do mundo socialista passaram a carregar calculadoras em vez de fuzis AK-47, isso começou a se tornar aparente. Em 1968, o economista Aldrich Kine, que expressara certa simpatia pelo sistema socialista da União Soviética e pelas economias socialistas da Europa Oriental, sentiu a necessidade de abordar o tema dos preços num estudo apresentado a uma conferência da Associação Internacional de Economia. Usando uma linguagem acadêmica precisa, ele chegou à mesma conclusão que já havia alcançado um sem número de economistas antissocialistas. Não é possível se livrar dos preços num passe de mágica. Até recentemente, estabelecer preços era considerado um problema secundário na economia socialista. Isso resultava de práticas antigas e de um conjunto de postulados teóricos amplamente aceitos. Pouca atenção foi dedicada à teoria dos preços, e tal deficiência marcou profundamente a prática econômica recente. Essa negligência quanto ao preço era justificada pela suposição de que o principal problema da economia socialista era a certeza de que as proporções planejadas derivavam primariamente de balanços materiais e de sua desagregação como diretivas para a produção impostas sobre iniciativas individuais. Dessa maneira, o papel dos preços nada mais era que o de uma forma subsidiária de contabilização dos custos. Torná-lo independente e relacioná-lo ao mercado era, na verdade, algo considerado inconciliável com o sistema de planejamento e administração central. 182. A maior mudança no pensamento marxista surgiu com a necessidade dos socialistas, forçados pelo governo, de desviar o foco da teorização moral para as realidades do governo, ou, como afirmou o professor Kane, pela rápida infiltração matemática na economia marxista. Assim como fizera Mises antes dele, o professor chegou à conclusão de que os preços não haviam sido planejados de maneira alguma, apenas foram estabelecidos por decreto, sem contar com qualquer tipo de informação que seria necessária para que de fato houvesse um planejamento. Segundo Kane, os problemas relacionados aos preços eram uma característica básica do socialismo e não podiam ser considerados algo secundário. A ideia do planejamento foi erroneamente apresentada como algo inseparável da determinação administrativa de metas e preços. Na verdade, não houve um planejamento de preços, já que estes se mantiveram constantes até se mostrarem incompatíveis com as condições econômicas em constante evolução. O estabelecimento desses preços foi ainda mais aleatório em seus valores relativos que aqueles estabelecidos pelo mercado, já que formavam um conjunto de erros de cálculo, avaliações falsas da situação, falta de informação e uso de critérios subjetivos por parte daqueles que tomavam as decisões. Dessa forma, parece justificável recorrer à determinação central, em vez de planejar os preços. Vale destacar que tal determinação estava de acordo com a visão, comum na época, de que o máximo de centralização deveria ser imposto na tomada de decisões em unidades subordinadas, sendo esta a única maneira de coordenar o desenvolvimento no sentido de alcançar fins benéficos para a sociedade. Acreditava-se também que o aumento dos preços no varejo anularia o objetivo de aumentar a qualidade de vida sob o socialismo. Os preços no varejo só eram considerados no panorama geral do custo de vida. 183. Na economia de mercado, os preços sobem e descem. No socialismo, como descobriu o professor Kane, isso não acontecia. Na verdade, a única direção que seguiam os preços era para baixo, sempre por motivações políticas, e que se dane a oferta e a procura. Uma deflação sistemática foi vista como algo fundamental, pois a teoria marxista do valor-trabalho implicava que, durante o crescimento econômico, o aumento da produtividade reduziria o valor do produto,
A redução do valor trabalho de um produto é inconsistente com preços estáveis e com a inflação. O mesmo tipo de simplificação exagerada, nesse caso, no papel da propriedade e nas relações econômicas, deixava os planejadores indiferentes quanto a saber se a produção exagerada de um artigo deveria ser percebida num estágio intermediário ou definitivo. Acabava recaindo sobre o governo, e a tranquilidade na administração favorecia uma taxa sobre o produto final. A tudo isso se somava um repúdio irracional a qualquer coisa que envolvesse as teorias econômicas burguesas, como o equilíbrio de mercado, a teoria do comportamento do consumidor e os conceitos de utilidade marginal e elasticidade de demanda. A rejeição incompreensível dos métodos matemáticos, que, como se pode ver hoje em dia, são eminentemente aplicados ao estabelecimento de preços, teve resultados negativos semelhantes. Uma centralização excessiva tornava impraticável uma política de preços flexíveis, uma vez que ajustes frequentes exigiriam um aumento enorme na quantidade de informações processadas na central. Caso esses dados fossem disponibilizados, isso teria alagado de maneira desordenada o aparato administrativo. Mas não havia informações sobre as mudanças na demanda, e, tendo em vista a prioridade dada à industrialização, qualquer ajuste no padrão de produção seria impossível. Assim, o desequilíbrio no mercado foi crescendo a longo prazo, e a justificativa encontrada foi a teoria de que, no socialismo, a demanda de consumo necessariamente deveria exceder a produção. 184. Foi dessa maneira que os socialistas e os homens do mercado liberal chegaram à mesma conclusão. Infelizmente, existem setores da economia americana em que há uma escassez de preços significativos, quase como acontecia nas antigas lojas soviéticas. E vocês podem estar certos de que, diante da falta da função epistemológica exercida pelos preços, falhas e descontentamentos são consequências naturais. Muitas das ocasiões em que os preços não são bem estabelecidos resultam da manipulação política da economia, quando o planejador estatal supostamente racional determina os preços. Mas isso não ocorre em todos os casos. Até 15 anos atrás, por exemplo, os comerciantes da Nasdaq mantinham o curioso hábito de fixar o preço das ações em dólares em 4 partes, ainda que os verdadeiros fossem estabelecidos em intervalos de 8. Isso ocorria na Idade das Sombras pré-decimal dos anos 1990. Com isso, ações que seriam negociadas a $1,18, $1,125, acabavam sendo oferecidas a $1,15, $1,25, aumentando o lucro dos negociantes. Esse sistema era terrível para todos, exceto para os maiores negociantes, e, quando tal prática foi denunciada e interrompida, a margem de lucro das ações de alto volume, como as da Microsoft, caiu pela metade. Entretanto, não é preciso ir ao Wall Street para encontrar ocultação e distorção de preços, com péssimas consequências para o consumidor. Um dos exemplos mais irritantes é a lamentável falta de transparência nos preços do sistema de saúde americano, cada vez mais socialista. Alguns anos atrás, quando precisei passar por uma intervenção cirúrgica, fiz uma experiência, em parte por curiosidade e em parte por não querer lidar com os burocratas das seguradoras que, em teoria, são pagos por mim para me oferecer determinado serviço, mas que, na prática, recebem seus salários para minar o acordo que possibilita a prestação de tal serviço. Perguntei ao meu médico, se o seguro não cobrir a cirurgia X, quanto me custaria pagar do próprio bolso? O Dr. X me lançou um olhar cético, como se eu tivesse pedido uma de suas Ferraris emprestada. Basta conversar com Alice, em nosso escritório de seguros, e ela resolverá tudo. Pode ser que o senhor precise fazer algumas coisas só por aparência, mas o seguro cobrirá tudo. Sem me deixar intimidar, na verdade, fiquei um pouco intimidado pela quantidade de fotografias de Ferraris espalhadas em seu consultório. Continuei pressionando, mas digamos que eu não tenho um seguro. Quanto me custaria? Dr. X, o senhor tem seguro? Eu, sim, mas se eu quiser pagar, quanto custa? E assim por diante. Ele precisou consultar seu administrador. Cobramos $25.000 das companhias de seguro pela cirurgia X. Se quiser pagar do próprio bolso, cobramos 18.000. O fato de duas partes diferentes pagarem preços distintos é sinal de um mercado falho. E esses 18.000 cobrem tudo? Há algum imposto ou algo a mais? Dr. X, os 18.000 são os meus honorários. Há também o anestesista, a enfermeira e os custos do hospital. No fim, acabei descobrindo que era necessária uma bateria de testes, exames, procedimentos pré-operatórios, etc. Antes da cirurgia X. Somando tudo isso, qual seria o preço final?
O Dr. X é um dos profissionais mais renomados em sua área, um homem bastante instruído e culto, com um gosto refinado por automóveis de luxo. Não faço a menor ideia, respondeu ele. Converse com Alice no setor de seguros. Passei alguns dias dando telefonemas e falando com médicos perplexos e incrédulos, aturdidos diante de minha vontade de pagar por seus serviços com dólares americanos, cujo valor se depreciava rapidamente. Os preços que consegui apurar giravam entre 25 mil e 250 mil dólares, ou seja, entre um Honda Accord e uma Ferrari F430. Fui conversar com Alice no setor de seguros. No entanto, mesmo se estiver coberto por uma seguradora, é praticamente impossível descobrir com antecedência quanto lhe cobrarão por determinada cirurgia. Numa visita ao consultório médico para um simples exame de sangue, conveniado ao meu seguro, empenhei-me para descobrir quanto seria cobrado. Depende, disse a recepcionista. Podia ver os números diante de mim. Minha taxa dedutível era X, meu copagamento era Y, etc. Perguntei, de quanto é o prejuízo? Ela respondeu, não sei. Liguei para Alice, no setor de seguros, mas ela também não sabia. Os preços aplicados aos serviços de saúde são uma confusão por uma série de motivos, mas um dos principais é que pagamos pela assistência médica. O provedor A presta um serviço B para o consumidor C e é pago pela seguradora D, numa combinação que incentiva a ID a esconderem os preços, de modo que C não tenha ideia se está fazendo um bom negócio, enquanto a ID tenta trapacear e enganar um ao outro. Diante dos enormes gastos com procedimentos médicos sérios, a última conta de hospital de minha mãe saiu por 360 mil dólares. Isso daria uma Ferrari Scaglietti para o Dr. X e uma BMW 5 Series para seu filho. O consumidor C, tremendo, nem pergunta quanto custa a cirurgia X. A única coisa que quer saber é: meu seguro cobra a operação? Nada de preço, negociação ou coordenação mística entre produtor e consumidor. Em vez disso, há apenas a mediação enlouquecedora, cara e geralmente furtiva por parte da seguradora. Podemos ver o poder de atração de tal arranjo para o planejador socialista principal, que detecta um convite para intervir. A medicina é algo complicado, mas computadores também são, e ainda assim podemos telefonar para a Dell, a Apple ou qualquer outra empresa do ramo e perguntar, quanto custa o computador X? E obter uma resposta. Em seguida você vai à loja e, vejam só que milagre, o preço é exatamente aquele. É complicado fabricar computadores. Programadores nos Estados Unidos e na Índia colaboram com fabricantes de microchips em Taiwan, produtores de LED na Holanda, centros de suporte ao cliente na Irlanda, etc. Ao mesmo tempo, é impossível encontrar um médico ou seguradora que estabeleça um preço para curar uma unha encravada. Se me permitirem fazer uma confissão daquelas que destroem a credibilidade populista, devo lhes dizer que moro em Nova York e pratico yoga. Essa modalidade representa um negócio super competitivo na cidade. Há muito dinheiro na iluminação proveniente do suor. Ao me inscrever para uma série de aulas, fiquei surpreso com a especificação dos preços e a quantidade de opções disponíveis. Existe um valor para uma aula única, um desconto para pacotes de 10 aulas, outro para inscrições mensais ou anuais. Você pode optar por levar seu próprio tapete, alugá-lo ou comprá-lo e pagar uma taxa para que a academia o limpe e o guarde. Há uma vasta gama de escolhas no que diz respeito a toalhas, armários, etc. De modo geral, identifiquei 9 variantes principais, que podem ser combinadas a inúmeros fatores de maneira a determinar o valor de uma aula de yoga. Isso quer dizer que existem 362.880 combinações envolvendo esses 9 fatores. Acredito que o recepcionista da minha academia não desfrute os mesmos dotes neurológicos do Dr. X, no entanto, ao contrário dele, sabe me informar quanto custam as coisas. Os preços estavam bem ali, diante de mim. Mágica. Tenho a impressão de que a assistência médica custaria menos e os americanos se sentiriam menos angustiados caso uma cirurgia no ombro tivesse um preço tão claro quanto de uma aula de yoga, um computador ou um pacote de biscoito. No entanto, em vez de trilharmos o caminho da transparência, estamos a toda a velocidade no sentido oposto, especificamente ao insistir que as seguradoras sejam impedidas de aplicar preços reais a condições preexistentes. Se puderem, esqueçam por um momento todas aquelas imagens de criancinhas carentes com doenças terríveis sendo despejadas nas ruas pelos malvados velhotes executivos das seguradoras, com suas cartolas e monóculos, e pensem, por um instante, no que significam as palavras seguro e condições preexistentes. Um seguro é, basicamente, uma aposta,
A seguradora calcula que a possibilidade de um problema B recair sobre o consumidor C é X, e assim a cobra de C uma mensalidade Z. O número de pessoas que sofrerá o problema B é facilmente previsível num grupo grande de indivíduos. Então a seguradora pode estimar por alto quanto deverá gastar por ano em cada 100.000 apólices, e a mensalidade Z será baseada nesse valor. Mas previsível é uma palavra que se aplica a coisas referentes ao futuro. Talvez 3% dessas 100.000 pessoas precisem consultar um cardiologista em determinado ano, mas 100% das pessoas com a condição preexistente X sofrem da condição preexistente X. Trata-se de um fato existencial. É o que significa preexistente. A não ser que o governador Schwarzenegger consiga inventar um seguro alô exterminador do futuro, pelo qual os agentes dos seguros de saúde viajem de volta no tempo para segurá-lo contra doenças que você ainda não desenvolveu. Não é possível fazer um seguro para se prevenir de algo que já aconteceu. Ignorar tais fatos dá origem a uma série de complicações metafísicas no contínuo espaço-tempo do mundo dos seguros, levando-nos a um universo alternativo onde o seguro é igual a nenhum seguro. Você jamais apostaria em algo se soubesse que perderia, certo? As seguradoras também não o fazem, a não ser que recebam para isso. Mais especificamente, a não ser que possam cobrar tanto para cobrir a condição preexistente X quanto lhes custará para tratar da condição preexistente X e ignorar a realidade dos preços, girando a varinha mágica e dizendo não haverá estabelecimento de preços para condições preexistentes. Não resolve o problema. A assistência médica custa dinheiro. O preço é certo e não se pode arquitetar uma saída dessa realidade, independentemente de quantos bebês diabéticos você conseguir colocar nas reportagens da CNN. Os gastos com a saúde consomem cerca de 17% do PIB e vem crescendo 10% ao ano. Destinamos assistência a cerca de $7.000 per capita. Existe outra coisa na qual você esteja investindo esse valor sem nem saber o preço? Sim, existe. Agora que você investiu pesadamente, por meio do seu governo, na indústria de serviços financeiros, com seu currículo diversificado de investimentos fabulosos em valores mobiliários garantidos por hipoteca, oscilantes companhias de seguros, bancos zumbis etc. Você pode pensar que, se deveria haver alguém prestando atenção aos preços, seriam os engravatados de Wall Street. Mas não. Houve uma série de problemas que levaram à crise financeira. Mas o principal deles foi que o governo queria que o preço dos imóveis continuasse a subir ao mesmo tempo que desejava que mais e mais pessoas comprassem casas, isto é, queria que a demanda aumentasse diante de preços crescentes, em vez de cair diante dessa alta, ou seja, queria que fadas plantassem árvores de unicórnios e as fertilizassem com pó encantado. Poderíamos acobertar os efeitos do aumento na área imobiliária por muito tempo, cerca de 60 anos, como vimos, por meio de uma infinidade de planos, incluindo a dedução fiscal sobre os juros da hipoteca, taxas de juros sobre hipoteca artificialmente baixas e as trapaças do Fannie Mae e do Freddie Mac. Hipotecas, como todo tipo de empréstimo, envolvem riscos, e estes têm seu preço, mas também encontramos uma solução para isso, criando um cartel federal privilegiado de agências de avaliação de crédito, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que negligentemente aplicavam as mesmas fórmulas uma vez após a outra, distribuindo a S-triplos para valores mobiliários. E foram essas notas de risco elevadas, e não a segurança por trás delas, que determinaram os preços que bancos e outros investidores fixaram sobre aqueles riscos. O cartel era uma das ferramentas preferidas de notórios planejadores nacional-socialistas, como Benito Mussolini e Adolf Hitler, que entendiam que um menor número de parceiros no mercado significava lucros maiores, encorajando com isso certa elasticidade moral e política por parte dos chefes do cartel, e um número menor de entidades sobre as quais exercer o controle por força bruta, quando necessário. Calígula certa vez desejou, se houvesse apenas um só pescoço em Roma, para que pudesse quebrá-lo. Usamos esses cartéis para inflar os preços de casas, para reduzir artificialmente o preço das hipotecas e para cobertar o preço dos riscos inerentes a tais medidas. Nossos planejadores principais acreditaram que isso ajudaria as pessoas de meios modestos a economizar e obter capital. Não importava se o capital referente a uma casa, a poupança, fosse o patrimônio líquido, e todos esses programas primeiro encorajaram hipotecas de baixo patrimônio líquido, seguidas por hipotecas de patrimônio líquido zero e, finalmente, por hipotecas de patrimônio líquido negativo. No entanto, como até os soviéticos descobriram, os preços não podem ser renegados para sempre. O preço dos imóveis deu uma guinada, descendo a seu nível normal,
não ajustado por motivos políticos, derrubando consigo o preço dos valores mobiliários garantidos por hipoteca e levando às alturas os custos de empréstimos. Brum. Uma catástrofe financeira. Parece que tinha papel higiênico demais nas nossas salsichas. A lição que ficava era: não desafie os preços. Então resolvemos desafiar os preços um pouquinho mais. O ajuste diário de perdas e ganhos, regra da contabilidade que diz que os bancos e outras instituições financeiras devem avaliar todos os ativos em seus livros de acordo com o preço de mercado mais recente, dizimaram o capital de nossos bancos. Uma coisa interessante sobre o ajuste diário de perdas e ganhos: ele cria preços imaginários. Se o título financeiro é vendido por um preço X, todos os proprietários do título financeiro devem registrá-lo em seus livros pelo preço X, mesmo que não haja a menor possibilidade de que seja de fato vendido por este preço. Pensem da seguinte maneira: para quase qualquer ativo, haverá um período em que uma parte necessitado venderá a preço de banana. Um jogador degenerado pode penhorar os diamantes de sua mulher após uma noite de azar em Vegas. Mas isso não significa que os joalheiros começarão a vender imediatamente joias iguais pelo preço que o penhorista pagou. O ajuste diário de perdas e ganhos basicamente transformou o mercado de finanças estruturadas num duelo mexicano à la Quentin Tarantino, com um banco apontando a arma para a cabeça do outro. Naquelas circunstâncias, não havia preços de mercado reais para uma série daqueles valores mobiliários garantidos por hipoteca, já que as pessoas estavam assustadas demais para comprar ou vender e estabelecer um preço teórico que, devido a regras da contabilidade que não refletem a realidade financeira, faria com que tivessem de fazer um novo balanço de seus livros, com resultados trágicos. O preço exerce sua função devido à natureza da informação econômica. A informação pode assumir basicamente duas formas. Em primeiro lugar, você tem a informação para os anais da história, centralizada, do tipo que se encontra na Biblioteca de Alexandria, ou seja, as grandes verdades que são relevantes para todos os seres humanos, independentemente da sua época. Estamos falando de conhecimento científico, trabalhos que falam da história, de sabedoria, de filosofia, as gramáticas e os léxicos de línguas antigas. Vocês sabem, coisas que praticamente ninguém utiliza. Em segundo lugar, temos informações contextuais e contingentes do tipo Goat Milk. Tem leite. Tem leite. É uma questão interessante, como discutimos antes, pois a resposta provavelmente será diferente cada vez que a pergunta for feita. A quantidade de leite consumida por uma família pode variar bastante de um dia para outro. Se você estiver preparando sorvete caseiro para uma festa de verão, provavelmente precisará de uma quantia maior do que a habitual. Se sua filha se tornar vegetariana, você comprará menos. A questão do leite é complicada. Basta dar uma olhada na magnitude das prateleiras de leite no supermercado. A quantidade de oferta é quase incalculável. Você tem leite com 1% de gordura, 1,5%, 2%, desnatado, integral, orgânico, achocolatado, com gosto de morango, em caixas de meio litro, 1 litro e galões. Segundo meus cálculos, a complexidade que envolve o mercado do leite é tanta que o número de combinações possíveis de distribuição do produto entre 300 milhões de consumidores pelos Estados Unidos no período de um ano ultrapassa a quantidade de segundos contados desde o Big Bang. É um daqueles números que palavra alguma pode definir. No entanto, o preço do leite nos Estados Unidos não é definido pelo mercado, mas sim por burocratas, em parte funcionários do governo americano e em parte empregados do Big BC. Sabemos que, devido ao enorme número de distribuições possíveis no mercado de laticínio, os planejadores supostamente racionais que estabelecem o preço do leite não avaliam o consumo e a produção em toda a sua complexidade. Nem mesmo todos os gênios do mundo trabalhando juntos sem parar conseguiriam fazê-lo. Como então chegam às suas decisões? Ninguém sabe ao certo, mas a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que as famílias americanas pagam 26% a mais pelo leite do que o seu preço real, isto é, os preços estabelecidos por um mercado liberal. Não se sabe que interesses são atendidos por essa política, mas certamente não são os do sujeito com dificuldades financeiras encarando uma tigela de sucrilhos vazia. E, enquanto continuamos a ignorar esse assunto, existe outra realidade econômica oculta independente dos preços de mercado no que diz respeito à saúde, aos bancos, à habitação, ao trabalho, ao algodão, ao açúcar, a carros japoneses abastecidos por combustíveis mais eficientes, painéis solares e todos os outros produtos com preços distorcidos pela política. Que interesses você acha que estão sendo atendidos? Os seus, meu camarada. Na saúde,
no sistema bancário, na educação e em outras áreas críticas. O tio Sam está pisando com sua enorme bota federal bem no pescoço dos preços, tirando o sangue que permite à economia de agir eficiente e racionalmente, não perfeitamente eficiente, não perfeitamente racional. Isso é coisa de modelos teóricos e visões utópicas, mas de modo a utilizar da melhor maneira possível as informações que temos. Abaixar os custos da assistência médica exigirá que os consumidores comparem as partes envolvidas, seguradoras, médicos, hospitais, especialistas, assim como reformar o Wall Street exigirá dar aos investidores os preços reais pelos riscos que experimentam, e cobrar de instituições grandes demais para falhar um preço real pelos subsídios que hoje deduzem dos contribuintes. Não podemos realizar reformas lógicas sem preços reais, pois eles nos permitem enxergar. Levando-se em consideração, porém, que Washington vem estabelecendo o preço do leite desde 1930 e que não demonstra qualquer sinal de abrir mão disso, as chances de que abandone o evangelho do planejamento centralizado científico socialista e passe a seguir o evangelho do preço são mínimas. Que ouçam aqueles que puderem.